TV Lesbon News, Cidade na Tela, com o professor Antônio Alves dos Reis, Alegrim, conselheiro tutelar aqui em Lesbon Veloso, e vamos falar aqui sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nesse último dia 13 de julho completou 33 anos em que está aí em vigor. E é sempre pertinente a gente tratar sobre o ECA, e a gente fala aqui com o Antônio Alves dos Reis, porque é um dos mais longevos conselheiros tutelares aqui em Lesbon Veloso, tem ampla experiência, tem conhecimento, e eu gostaria de agradecer o conselheiro Antônio Alves dos Reis, e em princípio você comentasse a respeito do que é o ECA, porque em que pese as mais de 3 décadas que ele está em vigor aí, muita gente não sabe o que preconiza, não sabe o que é que ele diz. Então é importante que o senhor saliente a respeito do ECA. O que é que na verdade é o ECA? Boa noite, Zé Neto. Boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer, por estar aqui nesse momento e, como você falou, a gente abordar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que aniversaria neste mês, inclusive no dia 13, completou 33 anos de sua existência, Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, ele é um instrumento de cidadania, Ele foi criado em 1990, como todos sabem, E esse estatuto, ele não surgiu de um dia para a noite, E houve um planejamento, das instituições governamentais e não governamentais, do país, em defesa da garantia dos direitos fundamentais de criança e do adolescente, Ou seja, a missão principal do ECA, é fazer com que as nossas crianças e nossos adolescentes estejam protegidos, Ou seja, é fazer com que as nossas crianças se tornem realmente cidadãos de direitos, Que tenham seus direitos garantidos, Agora, passado todo esse tempo, você acha que a sociedade já está ciente e sabedora do que é o Estatuto da Criança e do Adolescente ou não? É uma grande parte compreende o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente e para que foi que ele veio, É importante salientar, que muitos já deveriam estar compreendidos dessa nova lei que surgiu nos anos 90, Porque o ECA, quando surgiu, ele marcou uma ruptura com o menorismo, ou seja, antes do ECA, é importante as pessoas saberem que existia no país o famoso Código de Menor, que era de 1979, e era fundamentado, tinha como fundamento a doutrina da situação irregular. Sim. Ou seja, a grande maioria das crianças e adolescentes do nosso país eram tratados como objetos, como ser irregular. E dessa forma, muitas vezes, muitos eram punidos de forma injusta, que o objetivo era retirar do meio promíscuo, por estar na rua era considerado irregular. Então, ia para as casas de internação de governo e não tinha uma recuperação adequada, E o que foi que aconteceu? Com o surgimento do ECA, que é importante dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é fundamentado no artigo 227 da Constituição Federal e nas decisões dos organismos internacionais das grandes convenções que aconteceram, inclusive a Convenção de 1989, onde o Brasil tornou signatário, ou seja, assinou o termo, aderindo à causa da infância e da adolescência. E aí, a partir de então, surgiu aquele grande movimento do país para que fosse feito algo no sentido de fazer valer o que estava estabelecido na Constituição Federal de 88. E é importante, Zé Neto, eu lembro muito bem, eu acompanhei de longe, na época, como muita gente acompanhou também, mas é importante frisar, lembrar isso para as pessoas, que aconteceu um grande movimento do país inteiro, entendeu? Uma cobrança da sociedade para fazer valer aquele artigo 227 da Constituição Federal.
E aí a junção de tudo isso fez com que fosse elaborado o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, pondo fim o Código de Menor e com essa ruptura surgiu o ECA, que tem a grande missão de fazer com que criança e adolescente seja visto como sujeito de direito. Então a gente poderia dizer que o ECA, conselheiro, veio como forma de aperfeiçoamento e até como amparo. Amparo. Não é isso? É que havia muitas crianças que eram abandonadas, até de forma injusta, e ele veio para amparar e dar garantia a essas crianças e adolescentes, fazer com que ele se tornasse realmente cidadão, né? Agora, fosse visto como sujeito de direito. Agora, qual é a percepção que se tem ao longo desses mais de 33 anos de implantação do ECA? Há ainda, conselheiro, um desrespeito desse conselho, aliás, desse estatuto? Na verdade, está faltando, Zé Neto, uma compreensão maior do Estatuto da Criança e do Adolescente por vários segmentos da sociedade, inclusive por grande parte dos gestores públicos nas 3 esferas de governo, entendeu? Porque a partir do momento que essas pessoas incorporarem o verdadeiro espírito estatutista da doutrina da proteção integral, entendeu? Da criança e do adolescente, que na verdade, enquanto o outro Código de Menor era fundamentado na doutrina da situação irregular, o ECA é fundamentado na doutrina da proteção integral para a criança e adolescente, ou seja, buscou a igualdade de direito para todos. Então, as pessoas têm que incorporar esse espírito estatutista, porque a partir do momento que todos, o conjunto da sociedade, os órgãos governamentais e não governamentais, cada um fazer o seu papel, com certeza o ECA realmente vai sair um dia do papel, que falta muita coisa ainda para ele sair do papel. Agora, há pontos altos nesse estatuto, em seus parágrafos, em seus incisos, que o senhor poderia destacar aqui? Algum que chame mais atenção? Eu vejo logo no artigo 1º, entendeu? O artigo 1º que o ECA fala, né, que ele trata da igualdade de direito para todos, entendeu? É fundamentado isso aí, né? Mas tem o artigo 4º, que também é fundamentado, praticamente o artigo 227, que diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, entendeu? Esse é chamativo. Antigo, né? Esse é como fosse o 227 da Constituição, como fosse o pai do ECA, né? E ele está lá no artigo 4º. Aí fala, entendeu? Que a criança e o adolescente têm todos esses direitos, entendeu? Que antes eles não tinham. É o direito à vida com dignidade, entendeu? Ele é extenso, entendeu? Mas o ECA é fundamentado nisso aí, daí vem outras leis também, né? Sim. Ou seja, o objetivo é fazer com que as nossas crianças realmente tenham seus direitos fundamentais garantido, como direito à vida, à saúde, à educação e por aí vai, né? Agora, o Conselho Tutelar de Elesbom Veloso está à porta de completar 22 anos. Nesses mais de 2 décadas, vocês têm expandido com relação ao ECA aqui em Elesbom Veloso, como forma da sociedade se debruçar, estudar e conhecer ainda mais esse estatuto, conselheiro? Sim, eu fui conselheiro do 1º mandato, passei 2 mandatos, depois passei um período fora, retornei, estou no 4º mandato, né? A gente termina esse ano. A gente sempre teve essa preocupação, né, de estar divulgando o verdadeiro sentido do ECA, né? Sobretudo nas escolas, que o caminho do Conselho Tutelar é escola, né? Que o Conselho Tutelar faz uma parceria escola e família visando a formação cidadã da nossa infância e da nossa adolescência. Então, a gente aproveita para fazer sempre essa divulgação, inclusive, como vocês sabem, né, em 2008, eu lancei até um livro que tem como título Infância e Adolescência, né, que era exatamente o objetivo, era fortalecer o entendimento da sociedade sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que veio, entendeu? E o verdadeiro sentido do Conselho Tutelar. Conselheiro, eu agradeço a gentileza, a disponibilidade de falar aqui a nossa TV Elesbom News, Cidade na Tela. Deixo o senhor à vontade para suas explanações. Muito obrigado. Obrigado a vocês, Zé Neto. Eu só quero finalizar e dizer o seguinte, né? Que a gente está incorporado nessa luta de fazer com que o Estatuto realmente possa sair definitivamente do papel e possa valer, né? Porque quem vai ganhar com isso não somos nós, são as nossas
As crianças, nossos adolescentes, são as futuras gerações, né? E o Conselho Tutelar, em nome dos outros conselheiros, quero aqui falar também, né? Como no caso tem a Laínia, a Helena, o Adão Brandão e o Felipe, né? Eu quero dizer que o Conselho Tutelar está sempre pronto para atender da melhor maneira